Olá, gente, como estamos? A aparência hoje não tá legal, né? O cabelo não tá bem cortado, a barba está por fazer. Não está grande, mas também não. Para vídeo não tá legal, né? A aparência não tá legal hoje não. Eu estava em casa esses dias, ocioso, sem ter bem o que fazer, e eu disse: vou ler um texto, ou melhor, vou ler a Bíblia Sagrada. Aqui em casa tem 3 Bíblias e uma delas é a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Então eu cheguei na estante, qual Bíblia pegar para ler, e resolvi pegar a TNN, né, a tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia particular das Testemunhas de Jeová. E eu também não tinha um texto específico para ler, não tinha um texto pré-programado para ler. Então eu estava com a Bíblia na mão e fiquei: qual texto eu devo ler? E disse: eu vou ler o texto de João. Eu vou ler o Evangelho de João. João capítulo 1 e versículo 1. Então eu abri aqui no texto da tradução do Novo Mundo. O texto diz assim. Então eu comecei a ler. No princípio era a palavra, Jesus, e a palavra Jesus estava com Deus, e a palavra Jesus, entre colchetes agora, era um Deus. O artigo indefinido está entre colchetes. Vou repetir a leitura. Na palavra, no princípio era a palavra, Jesus, e a palavra Jesus estava com Deus, e a palavra Jesus era um Deus. Então eu fechei a Bíblia e fiquei meditando no que li na tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. E cheguei à seguinte conclusão: eu realmente não entendo as Testemunhas de Jeová, tendo com base o que li. Pelo texto que li, não é o que estou interpretando, pelo que está escrito nessa tradução falsificada da Bíblia Sagrada, uma tradução adulterada, por esse texto dá para ter uma ideia. Se não, vejamos. O texto diz: no princípio era a palavra. Todos concordam que a palavra aqui é Jesus, inclusive as Testemunhas de Jeová. Então, no princípio era a palavra, no princípio era Jesus. Identificamos aqui uma pessoa até agora, a pessoa de Jesus. Então, no princípio era a palavra, Jesus, uma pessoa. E o texto continua dizendo: e a palavra Jesus estava com Deus. 2 pessoas. Podemos identificar no texto 2 pessoas. E a palavra Jesus estava com Deus. E a palavra Jesus era, abre colchetes, um Deus. Ninguém discorda de que no texto nós encontramos 2 pessoas. A palavra que é Jesus e esta palavra, diz o texto, que estava com Deus. Então encontramos no texto 2 pessoas. A tradução do Novo Mundo, nesse texto, identifica
duas pessoas e, pasmem, dois deuses. Isso não é uma conclusão minha, gente. O texto está dizendo: no princípio era a palavra, uma pessoa, que é Jesus. A palavra, Jesus, estava com Deus, duas pessoas. E a palavra Jesus era, abre colchete, um Deus, fecha colchete. Então, segundo a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, existe a palavra que era um Deus. Jesus era um Deus, diz a tradução do Novo Mundo. Jesus era um Deus. E esse Jesus que era um Deus, estava com Deus. Vejam que a tradução do Novo Mundo coloca no céu duas pessoas e dois deuses. Um Deus que estava no princípio, que era a palavra, e esse um Deus, estava com uma outra pessoa, que era Deus. Então, segundo a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, existe nos céus um Deus e Deus. Dois deuses nos céus. Quem conhece os ensinos das Testemunhas de Jeová, sabem que as Testemunhas de Jeová acreditam de que Jesus é Deus poderoso e Jeová, seu Pai, é Deus todo-poderoso. Como pode, sinceramente, eu não entendo as Testemunhas de Jeová. Como é que a sua tradução coloca nos céus duas pessoas e dois deuses? Um Deus que estava no princípio, e esse um Deus não estava sozinho. Esse um Deus estava com Deus. Duas pessoas e dois deuses. Se não, vejamos. No princípio era a palavra, Jesus. A palavra, Jesus, estava com Deus. E a palavra, Jesus, era um Deus. Um Deus que estava com Deus. Dois deuses. Um Deus e Deus. A Bíblia não ensina de que há dois deuses nos céus. Uma tradução coerente desse texto bíblico, João capítulo 1 e versículo 1, vejam agora, vai mostrar duas pessoas nos céus, como essa tradução também mostra. Uma tradução coerente vai mostrar duas pessoas nos céus e um Deus. Veja que eu estou interpretando João 1:1 isoladamente de outros textos. Mas o texto de João 1:1, interpretado isoladamente, vai mostrar duas pessoas nos céus e um Deus. Vejamos agora como ficou a tradução desse texto, uma tradução de verdade. O texto vai dizer assim: no princípio era a palavra, ou verbo, e a palavra ou verbo estava com Deus, duas pessoas, e o verbo era Deus. O verbo que estava no princípio com Deus era Deus. Uma tradução de verdade coloca duas pessoas em João 1:1 e apenas um Deus. Uma tradução fraudulenta coloca duas pessoas e dois deuses. Não é esse o ensino geral das Escrituras, de que existem dois deuses nos céus. Nos céus há três pessoas e um só Deus. Isso é o que preconiza o ensino geral das Escrituras. Sinceramente, eu não entendo as Testemunhas de Jeová. Eu não reconheço, por este e por outros motivos, mas especificamente nesse vídeo em que falo com vocês, por esse motivo, por causa de João, capítulo 1 e versículo 1, que foi traduzido de forma contraditória ao ensino geral das Escrituras, é que eu não considero a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas.
É isso, gente. Eu, sinceramente, por mais sincero e honesto que eu queira ser, eu não entendo as testemunhas de Jeová.